Olá, muito bom dia. Começa agora mais um Café com Notícias. E para começar esta manhã, eu trago um assunto que é muito importante, principalmente para nós mulheres que temos essa carga, né, de muito trabalho, de muita correria. É um bate-papo com a Érica Costa, que é facilitadora de planejamento de vida real para mulheres. Sim. Seja muito bem-vinda ao Café com Notícias. Obrigada, Márcia. Eu agradeço por estar aqui, por compartilhar o meu conhecimento e a minha experiência de vida também, que esse trabalho nasce desse lugar, da própria vivência. Exatamente. E quando a gente fala de vivências de mulheres, a gente sabe que culturalmente nós temos uma sobrecarga, né? Porque a gente já nasce com a ideia do cuidado, do cuidar do outro, do assumir diversas funções e se manter firme, forte e bela, apesar de tudo, porque existe uma cobrança muito grande. E dessa forma, nós mulheres acabamos nos sentindo, assim, na obrigação de executar tudo muito bem feito. E aí a gente cria uma lista de afazeres e vive em correria. Né? E é justamente esse assunto que você traz aqui para a gente debater, dessa famosa frase que a gente costuma repetir muito. Homens também fazem isso, mas as mulheres fazem muito também, falam muito. Eu estou na correria. O que isso significa, assim, na prática, na vida dessas mulheres, da gente, né? Essa frase, eu estou na correria, ela é, na verdade, um abismo, porque ela esconde muita coisa. Ela traz hoje como uma identidade da mulher que fala, estou na correria. E esse estar na correria é para ela não dizer, eu estou cansada. Porque para a mulher dizer que está cansada, ela está dizendo que ela é fraca, que ela não dá conta de tudo. E ela sente até vergonha. Então, como é que ela responde, né? Até para uma amiga muito próxima. Ai, amiga, eu estou na correria. Mas, na verdade, ela está sobrecarregada com tantas demandas, tanto familiares, da vida doméstica, como profissional. E então, essa correria esconde muita coisa. Na prática, o que seria? Ela está, assim, na vida dessa mulher. Como é que isso se reflete? Ela se reflete no cansaço, na irritação, no esquecimento, na insônia. Então, ela vem para a saúde da mulher de uma forma que ela não consegue perceber que ela precisa parar. E aí existe um momento que o próprio corpo dessa mulher, por essa sobrecarga, o corpo para. Ele fala assim, você não vai parar? Então, espera aí que eu vou te parar de forma obrigatória. Eu vi aqui que você, além de graduada em administração de empresas, você traz uma especialização de gestão de pessoas, formação de personalidade, do comportamento humano, também algo que eu disse que é muito interessante, que é uma pós-graduação em psique feminina com base em junguiana. Então, você entende isso que você está falando, porque você estuda esse ser feminino e como é que ele lidar com a psique, né? Porque assim, uma coisa é a vida prática real, é a coisa, e a outra coisa é como o nosso inconsciente, o nosso corpo absorve a vida ao nosso redor. E como a gente tem essa obrigação do fazer, do executar, do cumprir a demanda o tempo todo, aqui no nosso inconsciente as coisas vão funcionando de outra forma, né? E se você não faz, teu corpo, como você disse, avisa, né? É importante dar ouvido a esses sinais de cansaço. Você se permitir uma pausa, uma reflexão, o quanto para a gente é importante? O importante é que nós mulheres, nós não fomos ensinadas a parar. Porque a gente foi ensinada que parar é preguiça, e preguiça leva ao pecado da preguiça. Então eu trouxe até um livro aqui, né, que ele se chama Bem Comportadas, e que ele fala desse pecado da preguiça, como que as mulheres interpretaram. Elas interpretaram de uma forma que não se pode parar e descansar. Porque quando ela para e descansa, a mente dela fica assim, levanta, tem isso para fazer, levanta, tem aquilo para fazer. Então eu chamo da lista insana que vive martelando na mente dessa mulher. E mesmo que ela durma e descanse, o corpo físico, a mente dela não descansa. Então ela nunca vai estar completa, corpo descansado, mente descansado, espírito descansado. E como fazer para assim quebrar esse ciclo, né? Essa coisa de você parar de fato
e compreender que isso está te fazendo mais mal do que qualquer outra coisa? Tem uma fórmula? Tem uma fórmula. A primeira coisa é parar de acreditar em fórmulas mágicas de redes sociais. Porque, assim, a vida da rede social, ela é um recorte da vida das pessoas, ela não é o real. Então, quando as mulheres têm a comparação, por mais que fale, eu não me comparo. Então, a primeira coisa a fazer é um diagnóstico da minha vida real. Eu vou listar tudo que eu faço, até o que aparece do nada, que nunca é do nada, e fazer um balanço no final de semana, um diagnóstico de falar assim, nossa, eu fiz isso tudo essa semana, porque por mais que a mulher faça, tem dia que ela deita a cabeça no travesseiro na sexta-feira e fala assim, nossa, essa semana eu não fiz nada. Então fica cansativo e isso vira um círculo vicioso que ela adoece de forma invisível. E como fazer para despertar, assim, essa ideia de percepção, né? Porque às vezes a gente fica tão envolvida em tudo que a gente não percebe. Tem gente que fica uma vida envolvida com um ritmo, né, de trabalho, de funções, de obrigações, que demora anos para poder perceber que aquele desgaste todinho acontece na vida da gente. Mais uma vez, a gente é avisado quando o corpo para, mas assim, tem alguma coisa assim que a pessoa possa prestar atenção, né, que seja um sinal, Sim. que possa ser um momento de parar. Tem algum especialista, você aqui é facilitadora de planejamento. E o que ela pode fazer? O que pode ser um sinal principal? Existe um sinal que eu vou te dizer que aconteceu comigo, que é o sono. A primeira coisa que a mulher, quando está sobrecarregada, que ela está chegando a um ponto, ela vai da sobrecarga para a exaustão, e é uma linha muito tênue para ela chegar no burnout, ela começa a ter muita insônia. Então, o dia dela não rende. Por mais demanda que ela tenha que fazer, ela quer ser produtiva, mas ela não consegue, porque ela não descansou o corpo e a mente. E o sono é o primeiro a dar sinal. Começou a perder o sono no meio da madrugada, 3 horas da manhã, 1 dia, 2 dias, 3 dias, pode parar e saber assim, eu estou num nível de sobrecarga, eu estou ficando exausta. Então, o sono é o primeiro ponto. E aí, o trabalho que você desenvolve ajuda essa mulher a fazer esse planejamento? Ele ajuda porque eu faço um mapeamento dessa mulher, eu faço um diagnóstico da vida dessa mulher, que é assim... De uma forma bem prática, se quando você muda de uma casa para outra, você consegue levar tudo, todos os objetos, você separa o que você leva e o que você não leva. No planejamento de vida real para mulheres é a mesma coisa, a gente faz uma mudança de uma casa nova para essa mulher. Então eu falo assim, ajudo ela, isso aqui fica ou isso aqui vai? Porque tem momentos na nossa vida, Márcia, que a gente precisa desapegar de coisas, de comportamentos e até mesmo de pessoas. E aí, quando você se dispõe a fazer essa mudança, a vida fica um pouco mais leve, né? Fica. E assim, não é uma leveza falsa de rede social. Tem isso, né? Exatamente. Não é uma leveza para postar na rede social para dizer, meu momento de leveza. Não, é a vida da pessoa, dessa mulher, que ela consegue, enfim, deitar no travesseiro e dormir uma noite inteira de sono. As mulheres que te procuram para fazer esse trabalho, como é que elas chegam geralmente? Já chegam nesse modo de exaustão Elas total? Já chegam chorando, porque assim, elas não aguentam mais. Então, elas estão num nível de sensibilidade, de vulnerabilidade tão intenso que quando elas começam a conversar, elas desaguam. E eu falo, pode chorar, aqui é o lugar certo para você chorar. Porque quando a gente está muito cansada, nesse nível assim, a gente fica muito assim, sensível, né? Então, uma palavra um pouquinho torta já faz a gente chorar. E tudo bem chorar, porque a gente deságua o que está doendo aqui dentro. Sabe o que é interessante? É que a mulher, quando ela chega nesse momento de exaustão, é algo que a sociedade precisa mudar, mas, assim, infelizmente, a gente vê que essa mudança ela não está acontecendo na velocidade que é necessária, inclusive para salvar a vida dessas mulheres. É sempre tratado como se fosse uma histeria, uma frescura, algo que não tem nada a ver, quando na verdade ela está gritando por socorro. E aqui a gente está falando de uma violência que é uma violência
não visível é a violência Exatamente. psicológica. É velada. É velada, é algo que está ali muito presente na vida dessas mulheres e quando ela se manifesta, às vezes vem num tom um pouco mais alto e acaba gerando um incômodo para as pessoas, não é? Érica, a gente vai para um rápido intervalo. Sim. E já já a gente volta com esse bate-papo sobre essa correria nossa do dia a dia que não é legal, viu, mulherada? Para homens também, né? A gente tem que parar para pensar, para refletir sobre o que significa a frase "eu estou na correria" e a gente vai falar também sobre os números que refletem muito o quanto isso não é legal. Não saia daí, o Café com Notícias volta já. Estamos de volta com Café com Notícias. Eu converso com a Érica Costa. Ela é facilitadora de planejamento de vida real, não do Instagram. Exatamente, de vida real, nesse sentido aqui, presencial, né? Sim. Para bater um papo para a gente, para chamar atenção sobre um efeito que ele tem se acumulado, né? Essa sobrecarga que naturalmente as mulheres têm, porque a gente trabalha, às vezes, a nossa jornada, às vezes até tripla, se ela estudar também, né? Não tem aquela pausa saudável. Graças a Deus, algumas mulheres estão conquistando isso, mas a maioria das mulheres ainda não conseguiu se desvencilhar desse ritmo que exige muito. Não é à toa que as mulheres no Brasil, que é o considerado país mais ansioso no mundo, ainda as mulheres são a maioria desse número. A maioria dos casos de burnout são de mulheres. São de mulheres também. Afastamentos de trabalho. Sim. A maioria também, 68% eu vi aqui, são de mulheres. As mulheres dedicam mais de 21 horas por semana ao trabalho doméstico, né? Fora o trabalho que ela tem em casa, a preocupação. Sem falar também que a maioria no país, nos lares no país, são as mulheres que estão à frente desses lares. Olha o tamanho dessa responsabilidade. E ainda assim há que lidar com uma série de coisas, a violência, o medo de sair, né, sem você correr algum risco por ser mulher, não é? Então, assim, o mundo ele não está muito favorável para a gente, né? Então, é uma decisão nossa mudar isso. Sim. A decisão começa quando a gente começa a olhar para o nosso comportamento. Então, quando eu olho no meu comportamento aquilo que não é mais... que não está me fazendo bem, mas por que eu quero continuar nesse comportamento? Então, eu preciso pedir ajuda. Eu sei que eu estou sobrecarregada, mas para quem eu peço ajuda? Eu vou pedir ajuda para outra mulher sobrecarregada? Não. Dividir, mas o papo, a conversa ajuda também, né? A conversa ajuda. E aí eu preciso saber o que da minha vida eu quero ficar, manter, para que eu tenha uma vida que eu realmente, sabe, a vida dos sonhos? É possível? É possível a vida dos sonhos, porque assim, a gente pensa sempre quando a gente olha no macro, a coisa é extraordinária. Mas a vida dos sonhos pode ser você ter uma casa, vamos dar um exemplo, eu tenho a minha casa, eu tenho meu marido, meu filho, a gente vive de uma forma harmoniosa, sem briga, sem gritaria. Isso é a vida dos sonhos para muitas pessoas. Você acha que a internet, esses padrões altos que se colocam ali, a rede social, né, do conceito de felicidade, acho que isso também influencia nessa expectativa? Muito, Márcia. Isso está adoecendo nós mulheres. Nós temos toda essa sobrecarga estrutural, socialmente. Mas o advento da internet que traz vidas maravilhosas e perfeitas. Eu sempre lembro para as mulheres que me assistem, que me ouvem, que aquilo ali é um recorte, 0,1% da vida das pessoas. E hoje tem inteligência artificial, a gente nem sabe mais se aquilo ali é real ou não, né? Exatamente. É tudo muito montado. Vamos buscar a inteligência humana. Mas acaba que essa coisa influencia, não é? Sim. O desejo da mulher, além desse esgotamento. Um conselho teu também seria reduzir o acesso. Reduzir o acesso. O que eu estou consumindo? Porque a rede social ela é um consumo. Então, o que eu estou consumindo? Eu estou consumindo a influencer que
que é milionária e que tem uma rede de apoio de 10, 15 pessoas à volta, e eu tô ali com meu bebê chorando, tendo que cozinhar, limpar a casa, arrumar, levar filho para a escola, fazer tudo aquilo ali sozinha. Então, nós somos responsáveis pelo nosso estilo de vida. Qual é o estilo de vida que eu estou vivendo? Exatamente. Mas esse ponto da mudança, ele é difícil, né? É difícil, mas ele é possível. Mais uma vez vou te perguntar, o primeiro passo para essa mudança? Um primeiro passo é um diagnóstico dessa vida. É um dia após o outro? É também? um dia após o outro. Vez? Um dia, um passo de cada vez. E as transformações, você tem visto também, Érica? Tenho visto transformações de mulheres que trabalhavam de domingo a domingo, e aí hoje essa mulher ela tem uma vida social, pessoal, ela faz atividade física, ela cuida da espiritualidade dela, então ela está num momento de vida, apesar dos desafios da vida, ela está vivendo uma vida que ela fala assim, tem alguma coisa estranha, aí é a paz que você está vivendo, não é aquela vida caótica que você tem que fazer tudo ao mesmo tempo, atender todo mundo. Você está vivendo em paz e nem sempre a gente consegue perceber o que é a paz, o que é a tranquilidade, porque a gente está tão acostumada com o caos, porque o que é a paz? É de comer ou de passar no cabelo? A pessoa não sabe mais. Exatamente, saber valorizar essas pequenas coisas, né? Agora eu sei que cada processo, cada pessoa tem um processo diferente. Individual de mudar, né? Cada uma tem uma visão de mundo, cada um tem seus gatilhos, suas experiências de vida. Então, conseguir um resultado para essa vida mais tranquila que se espera para que a gente tenha um pouco mais de qualidade, né? Varia muito, não é, Érica, de pessoa para pessoa. Sim, sempre vai variar. Mas existe uma média, assim, de tempo que é, assim, um exercício, você fala, né, ir deixando aos poucos coisas que fazem mal. Você orienta esse passo a passo, com uma atividade, né, regular, de boa vontade, porque o começar é mais difícil, né? E aí existe uma média de tempo para você começar a se sentir melhor? 6 meses. 6 meses. 6 meses, porque sim. É tipo, a academia diz que a gente precisa de 3 meses para acostumar, né? 6 meses dá Mas mudar um comportamento que já está desde a infância, que geralmente a gente traz da infância, é muito difícil. Então, assim, em 6 meses, a pessoa, assim como na academia, se ela vai lá, mesmo ela não gostando, tipo eu que vou para academia, mas eu não gosto de ir. Mas eu vou porque eu sei que faz parte da minha qualidade de vida. Então, assim, é difícil? Sim, é difícil. Márcia, o que eu mais prezo é verdade. Então, fala assim, em quanto tempo? Em 1 mês? Não. É de um dia para o outro? Não. Então, é possível, mas a pessoa precisa querer muito. Buscar um especialista. Sim. Um médico para acompanhar, um psiquiatra, buscar ajuda, cuidar rede de apoio. A saúde integral da mulher, a gente ouve Exatamente. muito falar sobre isso, né? Mas eu acho que é um cuidado completo, integral mesmo. Sim. É a saúde mental, é a saúde do corpo, né? É a qualidade de vida, é o diálogo, né? A escuta. Eu acho que tudo isso faz parte desse momento em que a gente tem que prezar também pela nossa vida, pelo nosso individualismo. Não no sentido de egoísmo, Sim. mas no sentido de cuidar de si. Né? Porque realmente a gente é meio que programado para cuidar do outro e esquecer um pouco de si. Tanto que a gente meio que deixa a nossa vida assim, um pouquinho de lado e isso vai... E aí a gente entra nessa correria, que é uma frase que você já disse aqui, que não é uma frase muito legal para ser repetida. Não né? é. E uma frase que eu digo e que eu aprendi é que quem cuida de quem cuida? Se eu, mulher, cuido de todo mundo, quem cuida de mim? Eu preciso dar o exemplo cuidando de mim. Para que as outras pessoas à minha volta, elas sabem, nossa, como ela se cuida, né? Eu vou cuidar dela também tão bem quanto ela cuida dela. Porque se eu estou sempre na correria, as pessoas vão me dar mais demanda para eu continuar na correria. Mas se as pessoas à minha volta veem assim, opa, ela parou, está indo para a academia, está se cuidando, foi ao médico, fez o preventivo,
procura um psicólogo, procura um psiquiatra. Vamos quebrar esse tabu de procurar ajuda para a saúde mental. A saúde mental é o que faz a nossa integridade, é o que faz a gente ser produtivas de verdade. Porque tem mulher que está ocupada e não produtiva. Exatamente. E se essa mulher falha, além da autocobrança, ainda tem a questão de ser desvalorizada. Exatamente. Érica, qual a tua mensagem, só para a gente finalizar, para as mulheres que estão em casa, que estão acompanhando essa entrevista, como faz para conhecer mais teu trabalho? Sim. Minha mensagem é: cuide de você, porque você é a pessoa mais importante da sua vida. E se você quiser me encontrar, eu estou na rede social Instagram, o meu arroba é Érica SR Costa, arroba Érica SR Costa. E se você digitar lá, em algum conteúdo meu diagnóstico, eu vou lá conversar com você pessoalmente. Não é robozinho, não é chat. E vale a pena a gente tirar um tempo para si, para mudar um pouquinho esse estilo de vida de correria, para se tornar um estilo de vida de autocuidado. Érica Costa, facilitadora de planejamento de vida real para mulheres. Muito obrigada por esse bate-papo aqui no Café com Notícias. Estamos à disposição para tratar do assunto do universo feminino de modo geral, que é muito importante. Obrigada mais uma vez e obrigada a vocês pela companhia e o Café com Notícias de hoje. Fica por aqui. Até o próximo.